capítulo 2, no verso 15, vou ler até o verso 21, e diz assim a palavra de Deus: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desfiaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Quando nós pensamos em um servo de Deus, eu digo tanto um homem quanto uma mulher, alguém que é um servo de Deus, nós pensamos em alguém que tem um posto de elevada consideração. Ser servo de Deus é algo extraordinário, é algo de grande valia. Porém, ser um servo de Deus também é algo que exige de nós algumas considerações ou alguma capacitação. Nós precisamos entender que Deus, Ele tem servos, Ele nos chama para sermos seus servos, porém também Deus, nós já vimos que Ele tem algumas exigências para os seus servos. O texto de 2 Timóteo que nós lemos diz: procure apresentar-se a Deus aprovado. Ele manda que se procure apresentar, ou seja, que se esforce para ser um obreiro aprovado. Quando estamos falando aqui de obreiro, não estamos falando apenas no masculino, né? Estamos falando de toda pessoa, seja homem ou mulher, que é alguém dedicado a um serviço na casa de Deus, e portanto aquele que se dedica ao serviço do Senhor, para ser aprovado, deve estar preparado para manejar bem a palavra da verdade. Hoje nós vamos tomar aqui este tempo para falar exatamente sobre o manejo da palavra de Deus para o obreiro cheio do Espírito Santo. Vamos ver como a palavra de Deus ela é importante, fundamental para nós e é imprescindível para a obra do Senhor ser feita da maneira como precisa ser realizada. Nós vemos que desde o início, lá de Atos dos Apóstolos, nós já lemos capítulo 1, como o Espírito Santo foi prometido, e no capítulo 2 ele desceu sobre a igreja e encheu os crentes do Espírito Santo, do seu poder, para que eles fossem testemunhas de Jesus. Mas depois que o Espírito Santo capacitou os crentes, revestindo-os de poder, nós vamos ler no final do texto de Atos capítulo 2, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, nas orações. Era a igreja que orava, era uma igreja que tinha comunhão, era uma igreja que tinha ceia, mas também era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos. Ou seja, alguém que tinha a palavra de Deus como fundamento para a sua vida, como direção para a sua vida. A palavra de Deus, sem dúvida nenhuma, queridos, é algo que a
a igreja não pode abrir mão dela, não pode deixar como algo que não seja de total importância. Por quê? Porque o alimento para o crente é a palavra de Deus. Porque a direção para o crente é a palavra de Deus. Porque é pela palavra de Deus que nós somos informados de como viver para agradar ao Senhor. Você sabe de que Deus gosta? Na Bíblia tem. Você sabe o que Deus não gosta? Na Bíblia tem. Você sabe o que é que Deus exige de nós? Na Bíblia tem. E você sabe o que é que Deus quer que a gente evite? Na Bíblia também tem. Texto que nós lemos, o apóstolo Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, ele já vai dizer àquele obreiro: procure manejar bem a palavra da verdade. Manejar bem aí é como alguém que está usando uma faca e corta reto, corta bem. Se você já viu um açougueiro usando a faca, a habilidade dele é uma coisa impressionante, né? Rapidamente desossa uma peça, limpa e corta ali, que a gente às vezes que não tem habilidade, demora uma luta, né? E quem tem habilidade, rapidamente ali. Meus pais moram em Açu, e às vezes quando vamos lá, Dione gosta de ir lá no mercado comprar a tilápia, mas lá em Ceará-Mirim eles vendem também na feira, mas não como lá em Açu. Em Açu o pessoal tem uma habilidade que pega a faca assim, faz o filé do peixe rapidinho, sobra só a carcaça e ele tira rapidinho o filé. Eu já tentei até estimular o povo da feira de Ceará-Mirim para fazer a mesma coisa, mas parece que eles não têm a mesma habilidade com a faca. Como é fácil para ele, né? Mas para quem não sabe, um gancho aqui sai torto, se não tiver cuidado, corta até os dedos, porque ele não sabe manejar bem, não sabe cortar reto, não sabe usar bem. E o apóstolo Paulo diz: obreiro aprovado que você deve se esforçar para ser, é aquele que maneja bem a palavra da verdade e que por isso ele não tem de que se envergonhar. Porque se você tem uma ferramenta e você não sabe usar essa ferramenta, é a ferramenta da sua profissão, mas você não sabe usar, alguém vai dizer que é uma vergonha. Você já viu um pedreiro que não sabe usar a colher de pedreiro? Alguém vai lá para ele dizer: isso é uma vergonha. O pedreiro que não sabe usar a colher de pedreiro não era nem para ser chamado de pedreiro, né? Por quê? Porque se é uma ferramenta básica, se é algo que faz parte da sua profissão, então exige-se que você saiba utilizar aquilo muito bem, para não se envergonhar quando alguém for ver o seu serviço. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo está dizendo, que você saiba manejar bem a palavra de Deus, como alguém que usa uma ferramenta com muita habilidade e que por isso mesmo ele não se envergonha. Ele não é envergonhado ao usar esta palavra. E aí nós percebemos então, queridos, que o ensino da palavra de Deus é algo que é requerido do obreiro, o conhecimento desta palavra, para que ele possa então ser um instrumento de Deus, um obreiro aprovado. Um estudo sério, constante, disciplinado da Bíblia é que vai fazer com que o obreiro possa ter esta habilidade, e ele é fundamental para que os crentes sejam crentes maduros, instruídos e crentes que estão protegidos do falso ensino. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo diz que lá na igreja onde Timóteo estava, na igreja em Éfeso, surgiram falsos ensinos. Ele cita inclusive o nome de 2 falsos mestres, né, que estavam perturbando o irmão Himeneu e o irmão
Porém, Paulo diz que eles se desviaram da verdade e estavam iludindo, enganando os crentes, fazendo com que uma doutrina fundamental ela fosse deturpada. No caso deles, Paulo diz que eles diziam que a ressurreição já aconteceu. Então eles estavam dizendo o quê? Não, a ressurreição dos crentes é só uma ressurreição espiritual. Quando você aceitou a Jesus, pode ser que a conversa deles fosse essa. Se a conversa deles era essa, eles estavam negando que houvesse uma ressurreição do corpo quando Jesus viesse para buscar a sua igreja. Então, isso tirava a esperança dos crentes, porque Paulo vai usar a esperança na ressurreição como um meio de trazer a esperança para os crentes diante da morte. Quando nós vemos 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo vai dizer que os crentes devem consolar-se diante da morte, porque a morte não tem a palavra final. O Senhor mesmo descerá do céu, será ouvida a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, todos nós subiremos. 1 Coríntios capítulo 15, ele diz: quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória, e aí nós teremos um novo corpo na ressurreição dos santos. Esses dois abençoados aqui na igreja de Éfeso estavam dizendo: não, nada disso vai acontecer, a ressurreição foi só quando você aceitou Jesus que o Espírito ressuscitou. Talvez eles estivessem pensando na regeneração como se fosse uma ressurreição espiritual. Mas isso negava e nega uma doutrina fundamental da fé. Que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15, que se você não aceitar a ressurreição, você negou a fé. E se a gente está pregando que Jesus vai ressuscitar e os mortos não ressuscitam, então a nossa pregação é vã, é válida, e pior ainda, todo pregador é um mentiroso. Olha como parece uma coisa simples, né? Parece uma coisa simples. Não, eles estão negando a ressurreição. Mas esse é um artigo de fé essencial, que ao negá-lo, você na verdade traz uma série de desdobramentos muito sérios para a fé cristã. Por isso, o obreiro precisa manejar bem a palavra da verdade. Nós entendemos que a palavra de Deus, queridos, ela é um meio da graça. O que é o meio da graça? Na teologia, essa expressão é utilizada para falar de algumas coisas específicas que Deus concedeu aos crentes como uma maneira de lhes fazer crescer na graça de Deus, ou de ministrar graça para amadurecimento desses crentes. E a palavra de Deus é o meio da graça. Significa que quando nós lemos a palavra de Deus, a graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, ela é ministrada ao nosso coração. A palavra de Deus é alimento para nós. As metáforas que são usadas para a palavra de Deus nos mostram como ela é importante para nós. Nós vamos olhar algumas dessas metáforas para entender como a palavra de Deus é essencial para nós. Já entendemos que ela é fundamental para os crentes e é um meio pelo qual a graça de Deus é ministrada a nós. A oração junto com a palavra são considerados os meios da graça particulares que você toma sozinho, enquanto outros meios como a adoração, a ceia do Senhor, o batismo são considerados meios da graça públicos, que você obtém também a graça de Deus, mas juntamente com a congregação. Mas quando nós olhamos para a palavra como sendo meio da graça particular, significa que a responsabilidade de orar e de ler e conhecer a palavra de Deus é individual. É você, sou eu, é cada um. Eu não posso ler a Bíblia por você, não posso orar por você, né? Tem crente que parece que não ora e só pede oração, né? Alguém chama de crente 6 horas.
E ele passa por vocês e diz assim: irmão, vocês oram por mim, mas ele mesmo não ora. Se você não ora, você não vai crescer na graça. Se você não lê a Bíblia, você também não vai crescer na graça. Eu não posso ler a Bíblia por você. Seria a mesma coisa de eu comer bastante e você engordar. Não dá certo, né? Não vai acontecer. Não tem o menor perigo de eu comer bem muito e você engordar sem comer. Por quê? Porque cada um tem que se alimentar sozinho. Assim é com a palavra de Deus, o meio da graça pelo qual nós somos alimentados, e a pregação, a ministração da palavra, juntamente com a leitura da palavra, é que vai fazer com que nós possamos crescer. Então, por isso, o obreiro precisa saber manejar bem a palavra da verdade. Vamos olhar rapidamente algumas funções tão importantes da palavra de Deus para nós. Primeiro, a palavra de Deus é um meio de salvação. É pela palavra de Deus que alguém pode conhecer o Evangelho e ser salvo. Quando o apóstolo Paulo vai explicar como alguém é salvo em Romanos capítulo 10, ele diz: como crerão se não há quem crê? Como ouvirão se alguém não levar a palavra, o Evangelho? É preciso que alguém vá, pregue a palavra, alguém ouça, e ouvindo a palavra, ele pode crer em Jesus. Né? A sequência é essa. Só é salvo quem crê, só crê quem ouve, porque no verso 17, Romanos 10, ele diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra, pela pregação da palavra de Deus. Sem a pregação da palavra, ninguém pode crer. Ninguém pode crer. Às vezes Deus usa um outro meio para despertar uma pessoa, mas para levá-la a alguém que lhe explique a palavra. Por exemplo, lá em Atos capítulo 10, um anjo falou com Cornélio, mas ele não pregou. Ele só disse: mande chamar Pedro. Aí Pedro foi quem pregou. Mas quando Pedro pregou, aí o Espírito Santo falou ao coração daqueles homens e já revestiu-os de poder. Então a palavra de Deus é um meio necessário para a salvação, porque se alguém não ouve a palavra de Deus, não será salvo. João capítulo 20, o verso 31, ele define todo o propósito do seu evangelho, dizendo assim: estas coisas foram escritas para que vocês creiam em Jesus e crendo tenham vida em seu nome. Então é ouvindo a palavra que alguém crê. É quando a palavra é pregada que alguém pode crer. Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós precisamos pregar a palavra e pregá-la de maneira correta. Porque se alguém prega de maneira errada, nós já vimos que vai levar a um desvio da fé. Quando nós lemos Atos capítulo 19, alguém pregou a palavra de Deus para os crentes lá em Éfeso, mas não pregou tudo o que era para pregar. Aí Paulo chega lá e diz: vocês são batizados pelo Espírito Santo? Nós nem ouvimos falar desse negócio. Quem foi que pregou para vocês que não ensinou direito esse negócio? Aí Paulo vai explicar, e agora eles vão receber o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque parece que a mensagem que chegou até eles estava incompleta. Não tinha apresentado realmente tudo que Jesus havia dito. Então a pregação do Evangelho é um meio da graça, da maior importância para alcançar aqueles que estão perdidos, aqueles que se encontram distante de Deus, porque a salvação só acontece pela fé em Jesus. Mas ninguém pode crer em Jesus se não ouvir falar de Jesus. E nós precisamos então pregar a palavra. Eu li sobre uma missionária na África. Ela estava caminhando em direção a uma aldeia, quando de longe ela viu um homem gritando e fazendo sinal, e correu, quando chegou junto dela,
ajoelhou-se na frente dela, amassou com os pés dela, e ela disse, tentando entender e tentando falar com ele, não, senhor, não faça isso, tal e tal. E quando ele se acalmou, ele explicou que ele era o chefe de uma tribo. E ele disse que teve um sonho, que um ser muito bonito, muito poderoso, aparecia naquele sonho e dizia assim, você quer ir para o céu? Procure uma mulher branca para lhe explicar o caminho. E ele saiu rodando, tentando encontrar uma mulher branca que não tinha na região. Quando ele avistou de longe aquela mulher branca, começou a gritar, desesperado, fazendo gestos, até que chegou lá e disse, agora por favor me explique como é que eu chego no céu. E ela foi falar de Jesus e ele aceitou Jesus como Salvador. Às vezes alguém tem sonho, alguém tem visão, mas sem a palavra ele não pode crer realmente em Jesus. Há um livro muito interessante, foi o primeiro livro que eu dei de presente à minha esposa até hoje. Ela gosta de ler e indicá-lo, e chama-se O Véu Rasgado. A história de uma muçulmana, nasceu com as pernas atrofiadas. E ela leu no livro deles, o Alcorão, que Jesus era um profeta que curava os enfermos e ressuscitava os mortos. O Alcorão diz que Maomé é o profeta, mas Maomé nunca curou ninguém. Mas o Alcorão dizia que Jesus curava os enfermos e ressuscitava os mortos. Aí ela todo ano ia àquela peregrinação a Meca e tal, e as pernas sempre totalmente deformadas, né? Paralítica. Mas ela começou a orar a Jesus. Jesus, já que o Alcorão diz que o Senhor cura, me cure. Um dia ela tem uma visão no quarto, uma luz imensa invade o quarto. Aparece a silhueta de um homem, estende a mão para ela, e na visão dela havia um furo na mão do homem, que a luz passa por aquele furo, e atrás dele ela vê a silhueta de 12 homens, cabeça de 12 homens. Mas veja, ela não conhecia o Evangelho, ela não conhecia Jesus, a não ser o que o Alcorão dizia. O Alcorão não contava a história de Jesus, só dizia que ele era um profeta. Entender que o Alcorão, o livro dos muçulmanos, foi escrito 600 anos depois de Cristo. Então ele menciona Jesus, mas muito rapidamente. Quando aquela luz desapareceu, ela olhou, estava completamente curada. E ela começou a pular, Jesus me curou, Jesus me curou, Jesus me curou. Só que antes da luz desaparecer, o homem que falou com ela disse assim, vá no endereço tal, que tem uma encomenda para você. Aí depois que ela conseguiu se acalmar, e a família toda, muito rica, uma família riquíssima árabe, ela pegou o carro, o motorista foi lá no endereço, bateu na porta, quando o homem atendeu, ela disse, tem uma coisa que o senhor guardou aí para mim. O homem voltou lá dentro, voltou, tremendo, entregou a ela um pacote e disse, pelo amor de Deus, não diga nem que foi comigo que você pegou, faça de conta que nunca me viu. No carro ela desembrulha o pacote, era uma Bíblia. Na Bíblia ela conhece o verdadeiro Jesus. Na Bíblia ela vai ler que Jesus tinha 12 apóstolos. Na Bíblia ela vai ler que Jesus teve a mão furada. Na Bíblia ela vai ler sobre Jesus e ela crê em Jesus como seu Salvador. Porque aqui na visão ela não creu. Ela foi curada na luz, na visão que ela teve. Mas ela não creu. Por quê? Porque não tinha como crer sem conhecer Jesus. Não é isso que Paulo diz? Como crerão naquele de quem não ouviram? Então a palavra de Deus é fundamental para que haja salvação, porque Deus resolveu que através da loucura da pregação é que as pessoas poderiam crer em Jesus. Também a palavra de Deus, queridos, ela é um meio de santificação. É pela palavra de Deus que nós somos separados do mundo. Quando Jesus ora lá em João capítulo 17, a sua famosa oração sacerdotal, ele pede, no verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É pela palavra que nós somos santificados. Por quê? Porque a palavra que diz o que é que Deus gosta
que é que Deus não gosta, o que é que Deus aprova, o que é que Deus reprova. Então você vai lendo a palavra e a palavra vai atuando no coração do crente. Quando o crente aceita Jesus, ele é santificado pelo Espírito. Mas a palavra é que vai limpando a sua mente. Porque você cresceu, aprendeu em conceitos errados. Como você vai aprender conceitos certos? Pela palavra de Deus. Porque se depender do mundo, o mundo é cheio de conceitos errados, né? Quem não cola, não sai da escola. O vendedor que não mente, não vende. Quem não chora, não mama. Quem tem o conhecimento do mundo é cheio de coisas. E a gente cresce com isso na mente. Mas depois que você vai aprendendo a palavra de Deus, é que ela vai purificando a sua mente e vai lhe dando uma direção melhor para a vida. Então a palavra de Deus é fundamental para que nós sejamos santificados. Efésios capítulo 5, verso 26, Paulo diz que Jesus, ele iria santificar a igreja pela lavagem da palavra, pela palavra de Deus. É impossível ser santo sem a palavra de Deus. Você é santificado quando crê, mas para continuar sendo santo e para crescer em santidade, tem que conhecer a palavra. Por isso que o discipulado é tão importante, porque é no discipulado que nós vamos ensinando aos crentes a palavra. Nós mesmos vamos nos alimentando dela, para que então nós possamos ser santificados. Santidade é uma exigência de Deus para seus filhos. Mas Ele não nos colocou para alcançar isso sozinhos. Ele disse que nós deveríamos alcançar isso pela palavra de Deus que nos santifica. Então é quando o crente lê a Bíblia, é que ele pode ir modificando a sua vida e sendo mais santo. E nós precisamos disso. Porque o mundo lá fora não lê a Bíblia. Alguém explicou assim: o crente lê a Bíblia, o mundo lê o crente. Porque quando o crente faz uma coisa que não é certo, alguém lá fora que não é crente, que nem leu a Bíblia, diz assim: mas isso não é coisa de crente não. Agora não peça a ele para dizer qual é o versículo que aquilo não é coisa de crente, porque ele nem sabe. Porque ele não lê a Bíblia. Quem lê a Bíblia é o crente. Mas o mundo lê o crente. Há uma história interessante do pastor que chegou para assumir uma igreja, uma cidade. E quando ele chegou, no dia da posse, o vizinho não era crente, estava sentado na cadeira na frente da igreja. Aí o pastor disse: olha, eu estou assumindo a igreja hoje aqui, quero convidar o senhor para vir o culto. Aí ele disse: pastor, eu comecei a ler um livro hoje, e quando eu terminar é que eu vou dizer ao senhor se eu venho ou não à igreja. Tá certo. Aí o pastor tomou posse, na outra semana começou os cultos, e toda vez quando chegava para o culto, o vizinho estava lá e ele dizia: boa noite, boa noite. Aí para puxar a conversa, o pastor dizia: e o livro? Ele disse: eu estou lendo. Estou lendo o livro. Outra semana, estou lendo o livro, estou gastando. Estou lendo o livro. Um dia, quando o pastor chegou para o culto, o vizinho já estava todo arrumado para assistir o culto. Disse: pastor, eu vim para o culto hoje. Oh, que maravilha, glória a Deus. Aí ficou aquela curiosidade do pastor. Ele disse: e o livro? Eu disse: terminei de ler, gostei. Ele disse: mas me diga uma coisa, só por curiosidade. Qual era o livro que você estava lendo? Ele disse: da sua vida. Era o livro da sua vida. Eu vi como o senhor tratava a sua família, eu vi como o senhor andava na rua, o senhor comprou ali na venda do seu João, pagou, o senhor falou ali, o senhor fez isso. Aí eu comecei a observar a sua vida. Aí, como eu gostei, vi que o senhor é o homem de Deus, é por isso que eu vim hoje para o culto. O pastor, certamente, por ler a Bíblia, foi santificado, né? Pôde
se comportar como um crente, pôde agir como um crente. E o que não era crente não leu a Bíblia, mas leu o pastor. E gostou porque ele leu a Bíblia e isso modificou a vida dele. Então a Bíblia é um meio de santificação para o crente. Meio de salvação, meio de santificação, mas a Bíblia também é um meio de edificação. Nós crescemos espiritualmente quando somos alimentados pela palavra de Deus. A Bíblia é o principal instrumento pelo qual Deus edifica a sua igreja. Paulo diz que há um fundamento que é Jesus. Por cima dele vem o fundamento dos apóstolos, que é a doutrina dos apóstolos. E em cima desse fundamento é que nós vamos construir a nossa casa espiritual, porque a palavra de Deus é o alimento essencial para o crescimento do crente. E é interessante porque no primeiro epístola de Pedro, capítulo 2, verso 2, ele diz assim: desejai afetuosamente, como meninos recém-nascidos, a palavra de Deus, a genuína palavra de Deus, para que por ela vades crescendo. Olha que figura interessante que ele usa. Ele diz assim: deseje como um menino recém-nascido o leite espiritual, que é a palavra de Deus. Qualquer pai ou mãe aqui que já teve um bebezinho, eu estou convivendo com 2 por esses dias, que não é nosso, mas não, nós já tivemos os nossos há muito tempo, são os netinhos que acabaram de nascer. Tem um que tem 1 semana e tem outro que tem 5 meses. Agora, quando chega a hora dele tomar o leite dele, se você quer ver uma encrenca, um camarada raivoso, dizendo um monte de coisa com você, que você não está entendendo, mas ele está com raiva, dizendo um monte de coisa com você não deu o leite dele não, para você ver o que vai acontecer. Qualquer mãe que está aqui sabe o que eu estou dizendo. Deixe de dar o leite, a mamadeira na hora certa, para você ver um sujeito bravo, gritando com você, esperneando, ficando vermelho. É ou não é? Aí Pedro diz assim: deseje a palavra de Deus do mesmo jeito que o bebê deseja o leite dele. Oh, glória a Jesus! É para a gente querer a palavra, irmão, de um jeito que não é de qualquer jeito. Porque infelizmente às vezes tem crente que não tem, parece que nenhum prazer em ler a palavra. Eu não sei se acontece aqui em Bento Fernandes, espero que não. Mas em todas as igrejas que eu já pastoreei hoje, estou na segunda igreja do campo, mas pastoreei 10 igrejas em Natal durante 15 anos. Vez por outra, alguém esquece a Bíblia na igreja e tem gente que nem volta para buscar. Vez por outra, fica a Bíblia sobrando na secretaria que a gente dava para algum novo convertido, porque às vezes não tem nome, não tem nada, ninguém sabe o que é esquecer a Bíblia. Agora, já aconteceu comigo, especialmente em Galinhos, que eu era pastor antes de Gravatar, que a casa pastoral ficava do lado da igreja, e às vezes 10 horas da noite chegava um camarada lá: pastor, dá para o senhor abrir a igreja que eu deixei meu celular aí. Mas nunca aconteceu de um crente chegar de 10 horas da noite dizendo: pastor, abre aí que eu esqueci minha Bíblia. Então parece que o celular faz mais falta do que a Bíblia, né? É algo que as pessoas não querem perder. E se ficar uma noite sem ele, misericórdia, parece que perdeu na perna. Vamos atrás do celular, onde é que está, achar. Mas a Bíblia, coitada, fica lá às vezes empoeirada, largada, esquecida. Mas a palavra de Deus é muito necessária para a manutenção da vida do crente, para a sua nutrição espiritual. Porque nós nos alimentamos da palavra. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Se você comesse feijão, arroz, cuscuz, carne, ovo, tudo, se você comesse com a mesma frequência que você lê a Bíblia, você seria gordo ou seria magro? Tem uns crentes que se comesse feijão na mesma frequência que lê a Bíblia, era
sem nem tocar nas laterais. Por quê? Porque quase não lê a Bíblia. Imagine 5 meses. Tem crente que lê a Bíblia 15 dias quando vem na igreja. 5 meses feijão passa a mesma frequência aí. É porque nós somos alimentados pela palavra de Deus. Aqui na segunda epístola a Timóteo, capítulo 2 que lemos, Paulo diz que o homem de Deus ele precisa manejar bem a palavra da verdade. Só que não tem como você manejar bem uma coisa se você não tem contato com ela. Se você não pega nela, se você não usa, se você não maneja isso, não tem como você realmente saber manejar bem. No capítulo 3, o verso 16, aqui ele vai dizer que a palavra de Deus é útil, ela é inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como é que ele é habilitado? Inclusive para manejar bem a palavra, pela própria palavra, edificado por ela, nutrido por ela, de forma que o crente não pode crescer espiritualmente se ele não tiver o alimento da palavra de Deus. Há uma importância enorme do conhecimento bíblico, inclusive para se proteger a fé dos erros. Paulo está falando aqui de 2 cidadãos que estavam desviando a fé. Mas como é que alguém é desviado na sua fé? É quando ele não tem conhecimento da palavra. Porque quando ele tem conhecimento da palavra, aí ele está firmado na rocha. Aí alguém chega com uma conversa torta e ele diz: não, senhor. Não, senhor, porque na palavra está escrito assim, 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 assim. Agora, quando o crente não lê a palavra, aí ele fica levado por qualquer conversa. Ou como Paulo diz, Efésios capítulo 4, que é levado por qualquer vento de doutrina. Como meninos inconstantes. Olha que figura interessante que Paulo diz. Um menino inconstante. Menino é o seguinte, ele assistiu aqui um filme, aí quando termina ele quer ser bombeiro. Aí depois se ele vê outra coisa na televisão, ele já quer só ser jogador. Aí na outra semana, se tiver outra coisa diferente, ele já quer ser policial ou qualquer outra coisa. Ele está mudando toda hora de acordo com aquilo que ele vai vendo. Um menino inconstante. Tem crente que é assim também. Assiste um vídeo ali no YouTube, já não quer mais dar o dízimo. Aí depois ele vê o outro dizendo um negócio ali, ele já não quer mais nem ir à igreja, porque acha que não precisa. Aí ele escuta outro camarada ali e já acha que menino inconstante. Por quê? Porque não está fundamentado na palavra de Deus. Não está dirigido pela palavra de Deus. Então, há uma grande importância do Evangelho, da palavra de Deus, para o crescimento dos crentes. E a palavra de Deus, queridos, ainda é um meio de avivamento para o crente. Em toda a história, na Bíblia e depois na história da igreja, os avivamentos sempre estão ligados à palavra de Deus. Quando Josias descobriu a palavra no templo, é uma coisa muito interessante. Fizeram uma reforma na igreja e acharam uma Bíblia perdida. Olha, tinha uma Bíblia na igreja que estava perdida. Meu Deus do céu, que igreja era essa, pelo amor de Deus, que a Bíblia estava perdida? Acharam uma Bíblia lá na reforma, aí levaram para o rei. Quando veio o rei, disse: meu Deus do céu, a gente não está cumprindo isso aqui não. Vamos sofrer o juízo de Deus. Chama a profetisa para dizer se é desse jeito e está pronto. Então vamos ler a palavra de Deus. Aí houve um avivamento naquela nação. O povo começou a buscar a Deus, fazer a Páscoa e avivamento. Gerado pelo quê? Pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que aviva os crentes, queridos irmãos. Nós falamos do avivamento da Rua Azusa, mas o avivamento da Rua Azusa, quando surgiu o movimento pentecostal do qual nós fazemos parte hoje, ele não surgiu na Rua Azusa. Ele surgiu lá numa escola bíblica no Kansas, onde os crentes começaram a estudar o livro de Atos dos Apóstolos, e o professor começou a perguntar assim: será que isso ainda acontece hoje?
Aí os crentes disseram, vamos orar para ver se o que aconteceu em Atos dos Apóstolos ainda acontece hoje. Aí uma crente foi batizada com o Espírito Santo, aí a outra foi batizada com o Espírito Santo, e eles continuaram estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Naquela época, nos Estados Unidos, havia aquela separação de brancos e negros, né, chamada segregação racial. William Seymour era negro, a classe era de brancos, ele não podia nem assistir a aula lá na escola de teologia, ele assistia do corredor, estava uma cadeira no corredor, ficava de lá escutando a explicação do professor, mas ele não podia entrar na sala porque havia aquela separação. Mas lá no corredor ele aprendeu sobre o livro de Atos dos Apóstolos, sobre a palavra de Deus, aqueceu o seu coração, foi buscar, foi batizado com o Espírito Santo, se tornou um líder da igreja. Ele foi para Los Angeles, lá alugou um galpão, começou um trabalho. Deus abençoou, que o trabalho da Rua Azusa ficou conhecido como um dos maiores avivamentos que houve no mundo. A história diz que alguém, a um quarteirão da igreja, às vezes já começava a sentir a presença de Deus, que caía de joelho lá na calçada. E os crentes às vezes não sabiam nem o que fazer, o que dizer, a não ser chorar na presença de Deus e louvar o Senhor. Tamanho era o derramamento de poder naquela igreja que impactou o mundo inteiro. Pessoas de todo o mundo vieram para ali, foram batizadas e daí levaram o fogo do avivamento para outros lugares. Lá em Chicago também começou um grande avivamento movido pela mesma ideia da Rua Azusa. Lá por Chicago passaram Daniel Berg e Gunnar Wing, se incendiaram, vieram para o Brasil por uma revelação de Deus que eles viriam para um lugar chamado Pará. Conseguiram o dinheiro da passagem só de vinda num navio, desceram lá em Belém do Pará, e até hoje nós estamos contando essa história aqui por conta do avivamento gerado pela palavra de Deus. Por quê? Porque o ensino da palavra de Deus acerca do Espírito Santo é que desperta o povo para buscar o Espírito Santo. Nós já citamos Efésios, a igreja dos Efésios em Atos capítulo 19, eles nem conheciam sobre o batismo. Como é que alguém vai buscar se ele não conhece? Mas à medida que o Espírito Santo é entendido, os seus dons, o seu fruto, à medida que entendemos, que estudamos sobre o Espírito Santo, somos despertados para buscar, e aí há um avivamento na igreja. Quando nós estudamos as doutrinas pentecostais, quando nós lemos a palavra de Deus, nós somos também avivados por esta palavra. Em todo o avivamento, em toda a história do avivamento, a pregação e o ensino da palavra foram fundamentais para que houvesse um despertamento espiritual. Por quê? Porque quando há avivamento sem palavra, há uma tendência de que isso caminhe para o fanatismo. Porque alguém busca, mas não tem uma direção. E às vezes começa reuniões de oração, mas sem direção, irmãos. Daqui a pouco começa a ter todo tipo de distorção. Pastor Elienay Moreira, pastor lá em Natal, ele disse que uma vez foi para uma vigília em Pernambuco, numa igreja, e lá quando, de repente, no meio da vigília, alguém disse assim: olha, o apóstolo Paulo está aqui no meio de nós. Ele disse: que arrumação é essa, pelo amor de Deus? Daqui a pouco alguém disse: olha, a tribo de Judá está passando aqui. Aí deram a oportunidade para ele falar. Aí ele disse: irmãos, eu queria pedir aos irmãos que fizessem uma oração aí, porque meu pai já morreu, mas eu queria falar com ele. Eu queria que ele aparecesse aqui. Aí o irmão disse: mas aqui não é sempre espírita não. Disse: mas já pode falar no lugar apareceu aqui? Meu pai também é um homem crente, então se o apóstolo Paulo apareceu, se os irmãos da tribo de Judá já passaram por aqui, por que meu pai não pode passar? Veja só, era um povo que estava orando, mas estava distorcendo por causa da falta do conhecimento da palavra de Deus. Alguém empolgou-se ali e disse que estava vendo o apóstolo Paulo
ou sei lá o quê. Mas se não há quem conheça a palavra para corrigir, aquilo vira um desvio doutrinário que daqui a pouco se torna uma coisa muito séria. Tinha uma igreja nos Estados Unidos que no púlpito se deixava uma cadeira vazia para o anjo. Mas o problema não era só deixar a cadeira para o anjo, é que um dia o pastor depois chegou em casa, ligou a variado para o porteiro: irmão, vá lá, pelo amor de Deus, e abre a porta que o anjo ficou trancado. E anjo é esse que não sabe passar pelo telhado para voltar para o céu, rapaz, deixar o anjo trancado dentro da igreja, meu Deus do céu. E não era de outra denominação, não, era uma Assembleia de Deus, viu? Veja só, por que chegou-se a isso? Por falta de conhecimento da palavra de Deus, como diz o profeta Oséias, Deus falando por meio dele: meu povo perece por falta de conhecimento. A palavra de Deus leva ao avivamento, e o avivamento que não tem a palavra, ele tende a se perder em seu movimento. Porque a palavra de Deus é que dá direção para o homem. A palavra impacta o coração, gera temor, gera fé, o homem crê, é santificado por ela, é avivado por ela e é também dirigido na sua vida para que ele possa não se desviar do que a palavra de Deus tem para nós. No avivamento de Gales, um dos mais conhecidos avivamentos do início do século passado, no país de Gales, ou seja, lá junto da Inglaterra, as igrejas ficaram lotadas, não tinha hora para terminar o culto. Mas uma das características muito importantes daquele avivamento é que as pessoas tinham desejo pela palavra. As Bíblias acabou nas livrarias, não tinha mais Bíblia nas livrarias, então o povo comprou as Bíblias, todo mundo atrás de Bíblia para ler, para conhecer a palavra de Deus. Por quê? Porque é a pregação da palavra, o ensino da palavra, a direção da palavra que faz o homem ter o temor a Deus e também o desejo de buscar o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos da palavra de Deus, queridos. Inclusive nós precisamos da palavra para poder conhecer mais a Deus e a sua vontade. Como é que nós conhecemos a Deus? Pela palavra. A palavra nos mostra quem Deus é, nos mostra o que Ele quer de nós, nos mostra o que Ele gosta. E aí há um texto muito interessante, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu queria que você abrisse para ler esse texto, porque ele é muito importante para a nossa vida. Onde o apóstolo Paulo diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 1. Glória a Deus, porque nós temos como manejar bem a palavra da verdade. Capítulo 15, Tessalonicenses, capítulo 5, é isso? Não, desculpe, querido, desculpe. Efésios, capítulo 5. Eu estou olhando para uma referência que eu mesmo anotei errado. Efésios, capítulo 5, verso 17. A referência correta é essa. Paulo vai dizer assim, capítulo 5, verso 17. Começando do verso 15. Efésios 5, verso 15. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, ou como nécios, talvez seja na sua versão, mas como sábios, aproveitando bem
o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, verso 17, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então veja que Paulo diz o seguinte: em primeiro lugar, não viva como um tolo, viva como sábio. E como é que nós vivemos como sábio? Ele diz: aproveite bem o tempo, ou remindo o tempo. Né? Remir significa você tomar de volta alguma coisa. Remir é você comprar de volta alguma coisa. O sentido aí é exatamente você recuperar o domínio do seu tempo. Porque, queridos, infelizmente hoje tem gente que já perdeu o controle do seu tempo. Não é ele que controla mais o seu tempo. Quem diz a hora dele acordar, de dormir, de tomar café, não sei de que, é o celular. Tem gente que hoje, infelizmente, gasta mais tempo no celular, nas redes sociais, no WhatsApp, tudo mais do que em qualquer outra coisa. Se o Espírito Santo falar com ele, é capaz dele não atender, mas se o celular fizer assim, plim, ele já vai olhar o que é. E aí o apóstolo Paulo diz: não viva como tolo, viva como sábio, usando bem o seu tempo. Isso para quê? Para você saber qual é a vontade de Deus. Deus tem uma vontade para mim e para você. E sabe onde é que nós vamos descobrir a vontade de Deus para nós? Não é no celular, é na Bíblia Sagrada. Se você usar muito o Facebook ou o Instagram, você está fazendo a vontade de um sujeito chamado Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook e do Instagram. A vontade dele é que todo mundo use isso o dia todo para ganhar muito dinheiro. Mas certamente não é a vontade de Deus para a sua vida, não é o que Deus quer para a sua vida. O que Deus quer para mim e para você é que nós sejamos sábios no uso do nosso tempo. Tem gente que rouba o seu tempo e você precisa ter cuidado com isso. Não é só o celular não, tem gente que vai da sua casa para roubar o seu tempo. Já viu que tem gente que liga para você e diz assim: está fazendo o quê? Estou fazendo nada, então eu vou para aí. Não, se você quer desperdiçar o seu tempo, desperdice sozinho, não precisa de dois para não fazer nada. Né? Fique fazendo nada você sozinho em casa, deixe eu fazer alguma coisa na minha casa. Tem gente que gosta até de gastar o tempo do pastor para nada. Né? Pastor, eu vim aqui que eu não estava fazendo nada em casa para a gente conversar, para a gente ver. Não, peraí, meu irmão, se você não tem o que fazer, fique em casa sem fazer nada sozinho, porque você, além de gastar mal o seu tempo, ainda quer gastar mal o tempo dos outros. Se você pegasse um dinheirinho que você juntou com muito esforço, você entregava na mão de quem não sabe investir, você entregava o seu dinheiro na mão de uma pessoa que gasta qualquer coisa? Não, né? Você não é maluco, né? E por que você entrega o seu tempo na mão de quem não sabe gastar? Então, Paulo diz: viva como sábio, não como tolo, aprendendo a aproveitar bem o tempo, porque os dias são maus. Por que os dias são maus? Porque se você não aproveitar bem o seu tempo, você vai acabar desperdiçando os dias em qualquer coisa ruim. Alguém já disse uma coisa, guarde para você: se você não tiver bons hábitos, você terá maus hábitos. E nós só temos bons hábitos se nós formos bons administradores do nosso tempo. O obreiro que quer manejar bem a palavra, na verdade, precisa ter tempo gasto com essa palavra. Se você não gastar tempo, se você não programar tempo para você ler a Bíblia, para você estudar a Bíblia, você nunca vai manejar bem a palavra, na verdade. Todo crente precisa ler a palavra de Deus. Pastor, mas só que tem um problema, eu não sei ler. Eu tenho uma boa notícia para você: hoje o celular lê a Bíblia para você. Se você não sabe como fazer, pergunte um menino de 10 anos que ele lhe explica. Porque a tecnologia hoje, os meninos alcançam primeiro do que os mais velhos, né? Mas hoje até o celular lê a Bíblia para você, irmão. É só instalar o aplicativo do celular, você
seleciona qual é o texto que quer, manda ler. Se você acha que não tem tempo, enquanto você está caminhando para ir na feira, o celular pode estar lendo a Bíblia para você. Você pode estar cortando carne, ajeitando uma coisa, o celular está lendo a Bíblia para você. Nós não temos uma desculpa para dizer que a gente não tinha tempo de ler a Bíblia. Aliás, tem um pastor americano que disse que Deus vai usar o Facebook no dia do juízo final para provar que os crentes estão mentindo quando disserem que não tinha tempo para orar. Deus, eu não tive tempo para orar. Peraí, deixa eu ver aqui quantas horas você passou no Facebook. Porque nós temos um só tempo. Todos nós temos 24 horas por dia. Quem consegue fazer mais, não é porque é mágico, é porque é sábio. Usa bem o seu tempo. Você quer crescer na graça e no conhecimento, gaste tempo na oração, gaste tempo na leitura da palavra de Deus, gaste tempo conhecendo a palavra de Deus, para que você possa ser edificado por ela, Deus. Porque nós só poderemos conhecer mais da palavra se nós lermos a palavra. E além de ler a palavra, que é tão importante, nós precisamos realmente gostar de ler a Bíblia. Não é ler por ler. Às vezes a gente tem crentes que pega aquela tabelinha para ler a Bíblia toda em um ano, né? E ler aquela leitura do dia, parece que é para se livrar daquela leitura. Pronto, graças a Deus eu terminei a leitura de hoje. Não, a leitura da palavra é para edificação. É ler. Se você não tem muito tempo, leia um capítulo por dia, mas medite nele, pense nele, traga as verdades dele para a sua vida. Veja o que é que você precisa corrigir na sua vida a partir da leitura que você fez. Porque aí você vai também conhecer bem a palavra, ser por ela edificado, para que você possa edificar aos outros. Se nós não deixarmos a palavra falar a nós, não teremos também uma palavra que fale ao coração das pessoas. O crente precisa dedicar-se ao estudo da palavra, dedicar-se ao estudo da teologia. O que é teologia? Teologia nada mais, nada menos é do que o estudo de Deus, o estudo da palavra de Deus. Porém, você começou a ler a Bíblia agora, tem gente que passou 30 anos estudando só sobre os evangelhos. Aí ele escreve um livro sobre os evangelhos. Imagina, quando você lê esse livro, você está adiantando 30 anos no seu estudo dos evangelhos. Porque aquele que estudou 30 anos os evangelhos, escreveu um livro sobre aquele assunto. Quando você lê, você está sendo edificado por uma riqueza muito grande. Alguém diz, não, eu só leio a Bíblia. Tudo bem, você pode ler a Bíblia, aliás, você deve, todos nós devemos ler a Bíblia. Mas quando lemos teologia, escrita por pessoas sérias, recomendadas, existe todo tipo de escritor por aí, mas você tem como buscar referências de pessoas sérias. Você está sendo edificado por uma pessoa que passou anos estudando aquilo. Então agora que você lê o que ele demorou 30 anos para aprender, você adianta muito no seu estudo. Então a teologia é algo que deve fazer parte da vida do crente, e nós precisamos, queridos, da palavra de Deus, não só para a nossa edificação, mas também para corrigir os outros. O apóstolo Paulo, escrevendo a epístola a Tito, no capítulo 1, ele diz no verso 9, que o bispo, que ali, bispo é equivalente a pastor, é equivalente a um obreiro que está à frente daquela igreja, daquela congregação. Tito, capítulo 1, verso 9, ele diz que o bispo ou o pastor ali deve ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Olha só o que ele diz. Primeiro, ele precisa ser apegado à palavra. Não é alguém que lê por ler, não é alguém que lê para se livrar da tabela de leitura do dia, alguém que gosta de ler a palavra, alguém
apegado à palavra fiel. Mas Paulo diz assim, apegado à palavra fiel que está de acordo com a doutrina. Então, ele está falando de alguém que lê a Bíblia, mas que também tem um conhecimento doutrinário. O entendimento dele está de acordo com o entendimento doutrinário. Essa pessoa não só lê, mas provavelmente ele também estuda a teologia que nos dá exatamente essa visão mais completa da forma de nós entendermos a palavra de Deus. Nós pentecostais valorizamos muito o fervor do Espírito. E amém, precisamos realmente do mover do Espírito, viver o mover do Espírito. Mas o mover do Espírito muitas vezes vai ser orientado e despertado em nós pela palavra de Deus. Alguém perguntou para um pastor, o que é mais importante? A leitura da Bíblia ou a oração? Aí ele respondeu com uma pergunta: o que é mais importante para o passarinho? A asa da direita ou a da esquerda? Porque uma não é mais importante do que a outra, mas as duas são essenciais para o equilíbrio. Os irmãos que cria galinha e não quer que ela pule por cima do muro, corta só uma asa, né? Se cortar as duas, ela ainda dá um jeito de saltar. Agora, se cortar só uma, ela toda vida tenta voar, desequilibra e cai. Uma asa que não esteja boa causa um desequilíbrio. Assim é. Tem gente que ora muito e é uma bênção orar, mas se não lê a palavra, uma asa fica desequilibrada. Aí nós já vimos que vez por outra tem uns desvios, né? Agora, se lê a Bíblia muito e não ora também, fica desequilibrado do outro lado. Aí às vezes começa a julgar todo mundo, apontar o defeito de todo mundo, mas não tem realmente uma vida espiritual, porque lê, mas não ora. O obreiro cheio do Espírito Santo precisa ser alguém que ora, mas também precisa ser alguém que lê, que estuda a palavra para ter conhecimento da verdade. Você sai por aí para pregar, alguém vai dizer alguma coisa, você precisa ter conhecimento da palavra para poder rebater essa pessoa. Um dia a gente saiu para evangelizar, ainda era bem jovem quando isso aconteceu. E chegamos numa casa e eu não lembro exatamente, era um grupo, né? 2, 3 jovens evangelizando, e alguém estava falando, eu estava junto naquele grupo, e quando ele falou a palavra para aquela pessoa, falou em Moisés. Não lembro exatamente qual foi o contexto, mas tocou em Moisés. E aquele homem disse assim: Moisés? Como é que você vem falar para mim de Moisés que negou Jesus 3 vezes por causa de um galo? Meu Jesus querido, onde foi que essa criatura leu isso, pelo amor de Deus? Nem foi Moisés, nem foi por causa do galo que ele negou Jesus. Mas alguém distorce, né? Distorce. Daqui a pouco está ensinando aí. E se o crente não tiver conhecimento, como vai corrigir? Se o obreiro não tiver conhecimento, como vai corrigir? Como vai falar? Ontem foi culto na igreja e o irmão estava dizendo, ele estava falando sobre a necessidade de sabedoria na hora de falar a palavra, de evangelizar, de testemunhar. O irmão estava dizendo que estava indo no carro, era novo convertido, e alguém perguntou se quem adorava Maria ia para o céu. E ele disse assim: aí tu tem para o inferno. Aí pronto, foi aquela confusão e ficaram com raiva dele, ninguém queria. A sorte dele é que ele era o motorista do dono do carro, não tinha mandado ele descer e deixar ele na estrada. E eu disse: meu irmão, olha só, você podia ter respondido assim: olha, Maria foi para o céu por causa de Jesus. Ela mesma chama de Salvador, diz que precisa de um Salvador, chama de Deus seu Salvador. Então, se Maria precisava de um Salvador e Jesus foi quem salvou Maria, a gente tem que ir para o céu se apegando com Jesus.
Você se apegue com aquele que salvou Maria, que você vai para o céu. Pronto. Não tinha gerado confusão nenhuma. E até se ele não fosse motorista, ainda tinha deixado ele seguir adiante a viagem. Porque o conhecimento, quando o Espírito Santo no coração nos leva a compreender isso e ter sabedoria para aplicar, então nós nos tornamos realmente alguém que maneja bem a palavra, alguém que sabe falar, alguém que alcança os corações sem gerar um desentendimento. Eu trabalhei muitos anos numa empresa e tínhamos reuniões em vários lugares do Brasil. Uma vez a empresa fez uma reunião na cidade de Santos, São Paulo, litoral paulista. E bem próximo, o hotel ficava bem junto da orla marítima lá. Tem um fenômeno lá em Santos de uns apartamentos que eles construíram, mas os fundamentos não foram muito bem feitos. E hoje os apartamentos estão tortos. São prédios assim de 4, 5 andares. E eles estão tortos, alguns apenas. Tão tortos que, um na frente do outro, você vê a janela de um, mas não vê a do outro. Apartamentos, alguns não estão mais nem sendo habitados por conta disso. Aí um colega que não era crente, estava no intervalo da reunião, ele disse: vamos lá conhecer esses apartamentos, esses prédios todos aqui bem pertinho. A gente estava no intervalo, vamos lá. Aí fomos, vimos, e do lado tinha uma igreja católica muito antiga, toda trabalhada, aquela verdadeira obra de arte, por dentro e por fora, os bancos todos talhados. Aí ele disse: vamos entrar aqui para ver. Vamos, tudo bem, aí entramos, ficamos ali da entrada, só admirando tudinho. Aí ele aproveitou, ele não era evangélico, aproveitou e disse: deixa eu fazer uma pergunta. Por que é que vocês, os crentes, não oram aos santos? Aí ele disse: olha, eu disse, isso é fácil de você entender. Se você tivesse o telefone do chefe de polícia, o celular dele, e você soubesse que ligando para ele, ele atendia a qualquer hora. Se você precisasse de uma polícia, você ligava para o 190 ou ligava para o celular do chefe? Aí só ligava para o celular do chefe. Depois os crentes não falam com os santos porque eles têm o celular do chefe. Eles falam direto com o chefe. Aí o chefe manda a polícia direto. Para que eu vou falar com um atendente? Para ver se essa atendente fala com a polícia, para poder mandar um camburão aqui. Se eu tenho o celular do chefe, rapaz, eu ligo direto para ele e ele já manda direto o camburão para o que eu preciso. Se nós temos acesso ao Senhor, para que a gente vai precisar de... Aí, veja, se eu fosse dizer que não sei o que os santos, a conversa ia estender demais e ia gerar talvez até um mal entendido, um conflito, né? E no entanto ali resolveu se entender de uma forma que ele pôde agora saber por que é que os crentes não precisam orar a ninguém, a não ser a Jesus, porque nós falamos diretamente com Ele e Ele atende a nossa oração. Então veja, queridos irmãos, como nós temos necessidade da palavra de Deus para conhecer, ser edificados, para ser salvos, para ser santificados. Nós necessitamos da palavra de Deus. Porém, o apóstolo Paulo diz que nós devemos manejar bem a palavra da verdade. E ele vai dizer no final do texto que nós lemos, que numa casa existem vasos de ouro, de prata, e tem uns de madeira, de barro. No mundo antigo não tinha bacia de plástico. Então, as vasilhas usadas para as coisas mais comuns eram de madeira, eram de barro, mas as que eram usadas para coisas especiais eram de metal. Então lá na mesa da sala tinha uma vasilha de metal, mas lá no banheiro tinha uma de madeira, de barro.
Aí Paulo diz: quem se purificar destes erros, ou destas coisas, a revista corrigida diz, mas ele está falando dessas coisas, o erro de Himeneu e Fileto, que estavam desviando a fé e atrapalhando a doutrina da igreja, ele diz: quem se purificar desses erros será vaso para a honra, edificado pelo Senhor e útil para toda boa. Veja que a palavra de Deus está aí, mas existe um trabalhar que é nosso, de nos purificarmos dos erros, aprendermos a palavra, trazermos essa palavra para o coração, sermos moldados por ela, para podermos então ser vasos úteis, usados pelo Senhor, vasos de ouro, vasos de prata, vasos preciosos na casa do Senhor. Paulo não está dizendo que é Deus quem escolhe você para ser vaso de ouro e aquele para ser vaso de barro. Ele está dizendo que quem se purificar desses erros, quem se esforçar para aprender, quem fizer bom uso da palavra, e para isso ele já disse lá aos Efésios que tem que ser sábio no uso do tempo, senão você não vai entender qual é a vontade de Deus. Porque se você fizer mau uso do seu tempo, você não vai conseguir aprender. E aí você vai poder se capacitar para ser um instrumento útil de Deus. Nós temos convicção, queridos, que quem chama é o Senhor, quem chama é o Espírito de Deus, quem capacita é o Espírito de Deus. Mas Deus não nos capacita por mágica. Deus nos capacita nos dando as ferramentas para isso, e essas ferramentas são a palavra de Deus. E nós precisamos usar bem, então, a palavra de Deus para nós podermos conhecer a vontade do Senhor e viver de forma a agradar. Estou caminhando para encerrar, mas eu quero olhar no texto ainda com os irmãos. Gálatas, capítulo 1. Um texto bastante conhecido, mas que é muito útil para nós nesta tarde. O apóstolo Paulo diz assim, verso 9, aliás pode ser do verso 8, Gálatas capítulo 1, verso 8, o apóstolo Paulo diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, ou maldito. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Verso 10. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas, ou os homens, diz o texto, né? Se ainda estivesse procurando agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. E aí, para nós concluirmos o nosso estudo nesta tarde, primeiro nós precisamos pregar o Evangelho, e o Evangelho como o recebemos, o Evangelho correto, ou seja, o Evangelho que está na Bíblia Sagrada. E isso fazemos para quê? Para agradar a Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que alguém pode pregar para agradar as pessoas, ou alguém pode pregar para agradar a Deus. Ele mesmo, Paulo diz, eu estou procurando agradar a Deus. Por isso eu prego o Evangelho como está na palavra, o Evangelho como eu recebi. Infelizmente existe muita gente por aí, até em igrejas, pregando para agradar os homens. E aí prega uma série de coisas, né? Tem um cidadão que andou pregando por aí, você é o ponto fraco de Deus. Olha, Deus nem tem ponto fraco, e se tivesse, não seria eu, com certeza. Eu sou fraco demais para ser o ponto fraco de Deus. Aí é fraqueza demais. Não, Deus não tem ponto fraco. Nós precisamos pregar o Evangelho, mas precisamos pregar para agradar a Deus. Pregar para agradar a Deus não quer dizer para desaforar as pessoas, mas para levá-las ao conhecimento verdadeiro de Deus, porque é a palavra de Deus que está sendo pregado. E tem uma coisa que Paulo diz: se você procura agradar aos homens, você se torna servo dos homens. Esse é o problema de quem não prega o Evangelho verdadeiro.
É porque se hoje ele fizer uma promessa que não está na Bíblia, amanhã o povo vem atrás de outra promessa melhor. Mas se você pregar a palavra e o povo vier atrás da palavra, você tem mais palavra para pregar, para ensinar, e não vai faltar o ensino para essas pessoas, porque nós pregamos para agradar a Deus, e porque agradamos a Deus, nós pregamos aquilo que é a verdade do Evangelho para a transformação de vidas, pregamos essa palavra que santifica, que transforma, que salva, que regenera, que aviva, que faz o homem ser novo homem e um servo de Deus aprovado para ser usado em toda boa obra. Quando nós queremos pregar para agradar os homens, aí trazemos mensagens que eles gostam. E como tem gente hoje, infelizmente, querendo pregar o que o povo gosta de ouvir. Quem quer agradar quem gosta de dinheiro, prega que você vai ser rico. Aí agrada. Quem quer agradar, quem quer viver no pecado, prega que Deus só quer o coração e não se importa com mais nada, então você pode viver do jeito que você quiser e você agrada quem quer viver no pecado. Quem quer agradar apenas as pessoas que estão interessadas só em bens materiais, prega somente a prosperidade. Mas nós não fomos chamados para agradar os homens. Paulo diz: se eu fosse agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Então nós entendemos o seguinte: você agrada aquele que é o seu Senhor. Você agrada aquele de quem você é servo. E você então prega, e canta, e toca, e tudo que você faz deve ser para agradar aquele que lhe chamou. Ou como ele diz lá a Timóteo, na 2 Epístola, capítulo 2, aquele que lhe alistou para a guerra. Você deve agradar a ele. E nós precisamos então pregar a palavra de Deus para agradar a Deus. Não é fácil agradar a Deus, porque Deus não vê só a aparência, Deus vê o coração. É fácil agradar os homens, porque você só apresenta uma coisa e os homens acreditam naquilo que é só aparência. Infelizmente, alguém prega o que não vive, é só aparência. Tem aquela história do menino que puxa a roupa da mãe na igreja e diz: mamãe, vamos trazer o colchão para a igreja? Que história, menino? Vamos trazer o fogão para a igreja, mamãe? Menino, deixa de história aqui, trazer. Vamos morar na igreja, mamãe? Para que tu quer morar na igreja? É porque aqui papai é uma bênção. Mas em casa, papai não é uma bênção tão grande. Paulo diz: nós pregamos para agradar a Deus. Só que para agradar a Deus não pode ser só da aparência, né? Porque Ele conhece muito bem o nosso coração. Paulo vai dizer, 2 Coríntios capítulo 5, porque nós desejamos ser agradáveis a Deus, quer ausentes, quer presentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Nós precisamos sim agradar a Deus quando nós pregamos, ensinamos a palavra. Porém, existe uma palavra que Paulo diz aqui na 2 Epístola a Timóteo, capítulo 4, que já estamos vivendo esse tempo. Ele diz: chegará um tempo que ajuntarão mestres segundo a sua vontade, como tendo coceira nos ouvidos, querendo que pregue apenas o que agrada a eles. Esse tempo, queridos irmãos, já chegou. Tem gente por aí pregando o que agrada somente as pessoas, mas nós pregamos para agradar a Deus, aquele que sonda os corações, conhece. Então nós não podemos pregar só da boca para fora, precisamos pregar com a vida. Eu leio a Bíblia para ela me modificar primeiro, depois ela modifica os outros para quem eu estou falando, porque é uma vida transformada que pode realmente falar uma palavra que transforma o coração das pessoas. Nós precisamos
ser obreiros que manejam bem a palavra de Deus, a palavra da verdade, porque nós queremos e precisamos falar do Evangelho em amor, e só podemos falar corretamente a palavra de Deus se a conhecermos e pudermos manejá-la corretamente. A pergunta que fica para cada um de nós é: quanto tempo você dedica diariamente para ler a Bíblia? Aliás, você lê todo dia a Bíblia? E não me diga que você não tem tempo, porque o tempo somos nós que administramos. Nós encontramos tempo para tudo aquilo que nós julgamos importante. Você que quer saber o que é importante para uma pessoa, veja em que ela gasta o seu tempo e o seu dinheiro. Isso diz o que é importante para ela. Então nós precisamos ter tempo para ler a Bíblia, porque nós queremos agradar a Jesus, queremos ser aprovados por Ele, e só seremos aprovados pelo Senhor se nós realmente administrarmos o nosso tempo de forma a conhecer a palavra de Deus. Não estamos pregando em busca de aplausos, não estamos pregando em busca de curtidas nas redes sociais, nós estamos pregando em busca da aprovação de Deus. O que Paulo diz procure ser um obreiro aprovado por Deus. Não basta, e nem é o nosso propósito ser aprovado pelas pessoas. De nada adianta, queridos, alguém aplaudir quando você pregar, alguém curtir se aquilo for para as redes sociais, se Deus não estiver aprovando o que nós estamos fazendo, se Ele não estiver gostando da nossa pregação, da maneira como nós expomos, a maneira como nós nos dedicamos a conhecer a palavra de Deus. Então nós precisamos pregar a palavra de Deus com eficácia, com uma assertividade, ou seja, como quem maneja bem esta palavra, porque fazendo isso nós teremos autoridade, nós teremos a aprovação de Deus e seremos vasos úteis para a glória de Deus, para sermos usados por Ele para a sua glória. Muitas vezes nós vemos alguém que prega, que ensina, e nós dizemos assim: eu queria ser como esse irmão. Cada um tem o seu chamado, nem todos são chamados para fazer a mesma coisa. Mas o chamado de Deus não exclui a necessidade de investimento em tempo, em materiais que você possa crescer na fé. Se você vê alguém que faz bem o que ele faz, o que quer que seja, pode averiguar que essa pessoa gastou tempo, investiu em ferramentas, em recursos, para fazer aquilo que ele faz. Se você contratar um pedreiro bom, ele tem uma colher de pedreiro, mas mais do que isso, ele tem um prumo, um nível, uma maquita, uma série de ferramentas. E quanto mais ferramenta ele tiver, geralmente mais rápido e mais fácil ele faz o serviço. Se você contratar um pedreiro para derrubar um muro e fazer outro, e ele for fazer tudinho com uma barretinha de 500 gramas e uma talhadeirazinha cega, vai demorar uma semana só para ele derrubar o muro. Mas se ele tiver um marteleiro daquele, uma furadeira daquela grande, ele derruba o muro em uma hora e daqui a pouco ele já faz outra. E você diz assim: como é que esse camarada é tão ligeiro? Porque ele investiu nisso. Tempo, dinheiro, e agora ele sabe manejar bem as suas ferramentas e ele sabe fazer tudo com excelência. Todos nós podemos e devemos ser obreiros de excelência, fazer o melhor para o Senhor. E como estamos falando de obreiros, já disse desde o início, estamos falando de homens e mulheres que fazem a obra de Deus. Você pode ensinar no departamento infantil ou trabalhar na cantina da igreja. Você pode ser um obreiro, um diácono, um presbítero, pode ser o porteiro, pode ser o que evangeliza de casa em casa, pode ser a pessoa que recebe as pessoas na entrada da igreja. Todos nós somos chamados a fazer a obra de Deus com excelência, fazer o melhor que nós podemos. E só podemos fazer isso, queridos,
se nós gastarmos tempo em aperfeiçoarmos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Qual tempo você gasta para ler? Qual tempo você gasta para orar? Qual tempo você gasta para aprender aquilo que Deus nos chamou para fazer? Seja o que for que você faça para Deus, tem uma forma melhor de fazer isso, tem uma forma mais eficiente de fazer isso, e você pode aprender isso, porque hoje nós encontramos facilidade para ter cursos em toda a área que nós precisamos. Leia a Bíblia. Se você é um crente, um obreiro, um professor, um ensinador, um discipulador, você precisa manejar bem a palavra de Deus. Pela misericórdia de Deus, eu estou já encerrando. Eu comecei a trabalhar na igreja muito cedo. Minha família foi morar no interior da Paraíba, numa cidade bem pequena. Não vou dizer nem o nome dela, porque se você não olhar no mapa bem grande, não tem como achar. Cidade bem pequena. E quando chegamos lá, não tinha igreja Assembleia de Deus. Aí tinha uma igreja batista bem tradicional. Nós fomos para o culto lá, porque não queríamos ficar sem ir para uma igreja. E graças a Deus que tinha uma igreja evangélica. Mas não nos adaptamos muito bem, porque quando a gente dava glória a Jesus, o povo tudo ficava assustado a olhar para a gente. Esse povo doido está gritando aí, porque eles não estão acostumados ao credo pentecostal. Só que, graças a Deus, com poucos meses que nós estávamos lá, a igreja de João Pessoa, lá no finalzinho da Paraíba, mandou um pastor para iniciar o trabalho na igreja Assembleia de Deus. E aí, o pastor, a família do pastor e a nossa família foram as duas famílias que começaram essa igreja. Como todo mundo tinha que trabalhar, porque tinha pouca gente, eu fui ensinar na escola dominical as crianças menores. Tinha 2 irmãos meus e tinha 2 filhos do pastor, eram os meus alunos. Eu tinha 11 anos de idade, pelo meu primeiro cargo de professor na escola bíblica. Já comecei daí sem nenhuma capacidade, obviamente, mas daí comecei por causa da necessidade. Mas nesse tempo, de lá para cá, se passaram uns poucos anos e eu já continuo ainda ensinando a palavra de Deus, e cada dia, para poder ensinar, eu preciso continuar lendo, me preparando, estudando. Já li muitas vezes a Bíblia Sagrada, mas de um tempo para cá eu me desafiei. Eu sempre lia na Revista Corrigida de Almeida, que é a versão que nós sempre utilizamos. Li dezenas de vezes a Bíblia aí. Eu digo, não, mas tem outras versões. E eu comecei a ler em outras versões também. Então, no início desse ano, por exemplo, eu nunca tinha lido a Bíblia completa na NVI, a nova versão internacional. Então, eu comecei a ler. Se você ler 10 capítulos por dia, você lê a Bíblia em 4 meses. Eu li a NVI todinha em 4 meses. Aí, de lá para cá, eu diminui um pouquinho essa velocidade. Para ler 5 capítulos por dia, estou lendo a Nova Almeida atualizada, que é essa versão que eu tenho aqui, que li para vocês. Vou terminar em dezembro também a NAA completa. Não sou melhor do que nenhum dos irmãos. E não quer dizer que eu tenha mais tempo do que os irmãos. Mas cada um de nós administra o tempo que Deus lhe deu. Porém, a recomendação de Paulo é: seja sábio. E aí você vai manejar bem a palavra da verdade. E aí você vai ser aprovado por Deus. E se você for aprovado por Deus, você receberá de Deus a recompensa, o galardão. Você vai ver o seu trabalho, o resultado do seu esforço. E você vai ser um vaso útil, preparado para toda obra. Um vaso de ouro, quem sabe, na casa de Deus. Então, queridos, vale a pena nós investirmos nesse preparo, nesse aprendizado da palavra de Deus. Certamente Deus se agrada de nós quando assim fazemos, e a igreja do Senhor é edificada por meio da nossa ação em conhecer mais e falar melhor a palavra de Deus, para agradar a Ele e para que as almas sejam alcançadas por esta palavra. Antes de passar a palavra para o pastor, com a autorização dele, fique de pé, por favor.
Eu queria fazer uma oração, mas eu não estou encerrando o trabalho. O pastor é que vai fazer isso. É que quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós precisamos responder a ela. Se hoje Jesus estivesse aqui em carne e osso, Ele está presente aqui, nós temos certeza disso. Mas se você estivesse vendo Jesus e Ele falasse com você, e Ele perguntasse assim: meu servo, minha serva, você está fazendo o seu melhor para conhecer a minha palavra? Você está fazendo o seu melhor para ser um obreiro aprovado e manejar bem a palavra da verdade? Qual seria a sua resposta? Não responda para mim não. Você vai poder responder para o Senhor. Porque eu quero fazer uma oração com você. E quero desafiá-la nessa oração, dizer ao Senhor o que você está fazendo ou o que você está disposto a partir de hoje fazer diferente para ser o melhor manejador da palavra de Deus. Antes de orar, só para falar aos irmãos, eu trouxe os dois últimos livros que Deus me deu a graça de escrever. Esse aqui é As Parábolas de Jesus e a Resposta Humana. É uma análise das parábolas de Jesus dentro da nossa teologia da salvação. Então a pergunta é preciso responder as parábolas para poder entrar no reino de Deus? E se não responder favoravelmente, pode ser excluído do reino de Deus? Então você vai ter um bom estudo sobre parábolas e sobre a salvação nesse livro. E esse último livro é um manual de treinamento para pregadores. Se você quer pregar a palavra, você já prega, ou se você quer ensinar ou já ensina, você vai ser muito ajudado por esse livro. Ele foi escrito na forma de uma narrativa. É uma história de um rapaz que queria pregar, mas ele não sabe como, e ele encontra um mestre que vai ensinar passo a passo como ele preparar o seu sermão, a sua pregação e como ele pregar a palavra de Deus. Certamente você vai ser muito edificado, e aí você pode no final aí adquirir os dois livros e ser edificados por essa escrita. Vamos orar? Você ouviu a palavra de Deus nesta tarde? E você está disposto a buscar, como Paulo diz, ser aprovado por Deus e manejar bem a palavra da verdade? Diga isso ao Senhor na sua oração. Oremos. Amado Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra. A Tua palavra é fiel e verdadeira, Senhor. Nós andamos sob a luz da Tua palavra, que é a lâmpada que ilumina os nossos pés, a nossa caminhada. Oh Senhor, a Tua palavra nesta tarde nos desafia a nós sermos melhores manejadores dessa palavra, melhores conhecedores dessa palavra, melhores administradores do nosso tempo, para podermos conhecer a Tua palavra, administrá-la a outros e com isso sermos aprovados por Ti, Senhor. Sermos obreiros, obreiras, vasos usados para a Tua glória, Senhor. Ajuda-nos a sermos melhores administradores do nosso tempo. Perdoa naquilo que temos desperdiçado nosso tempo em nos capacitarmos para sermos vasos usados por Ti, Senhor. Ajuda o Teu povo, ajuda a Tua igreja nessa tarde, por Teu Espírito Santo renova cada crente, desperta para ler, para olhar, para conhecer a Tua palavra, para ser um instrumento vivo em Tuas mãos, para fazer a Tua obra, Senhor. Capacita os Teus servos e usa cada um deles com poder e graça para serem ministradores do Teu Evangelho, da Tua palavra, para Te honrar, para Te agradar, e que possamos viver de acordo com esta palavra, para pregarmos aquilo que vivemos e não apenas aquilo que aparenta. Oh Senhor, abençoa o Teu povo, abençoa o Teu servo, pastor Mendonça, toda a igreja aqui em Bento Fernandes, faz prosperar esta obra para a glória do Teu nome, Senhor. Nós Te oramos assim, e na certeza de sermos ouvidos, nós já Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado pela paciência de me ouvir. Obrigado, pastor, pelo espaço, pela confiança. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Quantos ouviram Deus falar nesta tarde? Glória a Deus. Podeis sentar, irmãos, vamos dar os avisos. É quanto mesmo, pastor? Olha, irmãos, R$30 no preço do livro. E se você quiser levar o